Bom dia pessoal, para quem não me conhece, sou o Nicolas Ovid, sou nutricionista e hoje, como prometido, vou trazer uma aula 100% gratuita para vocês falando sobre a dieta carnívora, ou melhor, por que ela não é uma estratégia inteligente para sua saúde. Esse vídeo foi baseado completamente em evidência, então a gente vai ver, analisar e entender um pouco do perfil bioquímico também de como funciona essa dieta. Esse vídeo foi feito pensando na sua saúde, pessoal. Não estou ganhando absolutamente nada fazendo ele, não vendo produtos, não vendo cursos, não vendo nada falando sobre isso. Questão de viés também, eu sou apaixonado por carne, eu como muita carne todos os dias. E mesmo assim, eu vou defender que a dieta carnívora não é uma opção muito boa. Preciso primeiro começar falando sobre história. Por quê? Porque eu ouço muito de quem defende esse tipo de dieta que a gente foi adaptado apenas para comer carne, o que é uma tremenda mentira, tá bom? Isso aí não confere, não é algo fidedigno, não é algo histórico e nem biológico, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi nossa evolução. Sempre fomos caçadores, coletores, mas a gente sempre foi mais coletor, porque caçar era se expor a perigos, caçar era mais complicado, era mais difícil. E lembrando que o homem também demorou um pouco para fazer ferramentas eficientes para caça. A gente começou a evoluir mais como ser humano depois da descoberta do fogo, tá? Porque a gente começou a cozinhar os alimentos, logo a gente começou a ter menos intoxicações alimentares, porque a gente estava matando bactérias, né? E a gente conseguiu também aproveitar melhor os nutrientes dos alimentos. Então, por causa disso, por cozinhar os alimentos e aproveitar mais eles, a gente conseguia ter maior energia para correr, para caçar, para se movimentar e também maior desenvolvimento cerebral. E foi graças ao fogo que a gente conseguiu evoluir. Mas falando também do outro lado, a agricultura foi extremamente importante, porque foi graças à agricultura que a gente começou a estabelecer as nossas civilizações, tá bom? Porque a gente não precisava mais ficar saindo e coletando de vários locais diferentes, a gente podia tudo fazer no mesmo local. Claro que a gente preferia sempre próximos a rio, pela questão da água, agricultura e etc. A gente tem que entender que a agricultura foi extremamente importante pra gente, porque foi a nossa principal fonte de alimentação por milênios, tá? Por centenas de anos. Pra vocês terem ideia, em algumas civilizações, comer qualquer tipo de carne sem ser peixes já era considerado um luxo gigante. Outra coisa que a gente tem que falar também é que até século XVIII, mais ou menos, era muito comum a doença do marinheiro, que era o escorbuto. O que é o escorbuto? É a falta da vitamina C. Por a gente ser um animal coletor, que a gente comia muitas frutas, o nosso corpo inativou o nosso gene de produção de vitamina C. Por isso que a gente precisa necessariamente comer frutas para obter ela. Sem ela, o que acontecia? O famoso escorbuto. Os marinheiros, eles praticamente só faziam suas viagens com carnes conservadas a sal, alguns grãos, e depois que descobriram a cura do escorbuto, eles foram obrigados a levar sempre laranjas, limões, frutas ricas em vitamina C aí, frutas cítricas. Por isso que você sempre vai ver assim em várias mídias, jogos, animes e etc, filmes, séries, os marinheiros com laranja. Tá? Porque estava diretamente ligado aí à prevenção do escorbuto. Eu sei que só com a história do escorbuto a gente já consegue entender que a carne não vai fornecer tudo que a gente precisa, mas eu precisei trazer aqui uma tabela. Antes de mais nada, a gente não avaliou todos os micronutrientes nem os compostos bioativos que tem na carne, mas os principais. E a gente consegue ver que a gente tem uma falta de carboidratos, de fibras, de cálcio, de manganês, de retinol, de vitamina C. Contudo, a carne tem todos esses outros nutrientes. Por isso que ela é um alimento fundamental na nossa alimentação. É um alimento incrível. Então, quando a gente não tem um consumo adequado de carne, provavelmente a gente precisa suplementar. Então, alimentos de origem animal de forma geral, que é o caso de pacientes veganos. A gente precisa cuidar B12, a gente precisa cuidar o ferro, porque a carne, principalmente a carne vermelha, é a nossa principal fonte de ferro, nossa principal fonte de zinco e nossa principal fonte de vitamina B12, tá? Então é um alimento incrível. Carne é muito bom, isso não é discutido. O que eu estou discutindo aqui é uma alimentação à base 100% de carne. E o que seria uma dieta saudável, então? É um assunto muito debatido, mas a gente já sabe de algumas coisas. Individualidade, genética, ambiente, tudo vai contar para o que vai ser uma dieta saudável. Mas a gente tem que lembrar que uma dieta tem que ser equilibrada, porque ela tem que ser uma dieta com o máximo de grupos alimentares possíveis, maior variedade de alimentos, principalmente de frutas e vegetais, porque a gente consegue ter um pool aí maior de vitaminas e minerais. Então o que uma boa dieta ela tem que conter? Equilíbrio entre macro e micronutrientes. A gente já sabe que uma dieta carnívora, ou seja, uma dieta 100% à base de carne, ou até 100% base de alimentos de origem animal, ela não vai contemplar tudo o que a gente precisa. Então, já descartamos aí esse equilíbrio. Fitoquímicos
os fitoquímicos só estão presentes nas plantas, né? Ou tu vai ter que suplementar. Só que a suplementação não tem evidência alguma de que a gente está utilizando aqueles fitoquímicos. Compostos bioativos, a gente consegue se a gente consumir carne de peixe, por exemplo. Aí a gente vai ter alguns lipídios excelentes para nossa saúde, como o ômega 3. Mas se não, vive só de carne vermelha, como muitos aí pregam, tu não vai ter esses compostos bioativos. Pré e probióticos, outra coisa que uma dieta carnívora não fornece também, tá? A gente não vai conseguir nada que melhore o nosso intestino. Não tem pré nem probiótico. Ou seja, a dieta carnívora não consegue ter nenhum desses 4 itens aqui, que são importantes para ter uma dieta saudável. Aqui uma imagem das últimas atualizações da AHA, né, que vai trazer aí o que seria para a gente enfatizar e o que a gente tem que minimizar. Praticamente a gente tem que reduzir álcool e qualquer alimento aí ultraprocessado. Isso, alimentos que não vão ser nem um pouco saudáveis para nossa saúde. E a gente focar aí em boas gorduras, frutas, legumes, grãos integrais, enfim. Então a gente sabe que alguns alimentos, alguns nutrientes em excesso podem fazer mal. E a gente sabe que alguns padrões vão ser melhores que outros. Por exemplo, o padrão mediterrâneo, que está ligado com maior longevidade e com menor chance de você ter doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e entre outras. Então, o que a gente sabe que vai fazer bem pra gente? Grãos integrais, então arroz integral, né, o macarrão integral, o próprio feijão também, que é um grão, né, uma leguminosa com fibra. A gente sabe que carnes gordas vão fazer mal pela gordura saturada, já chego lá. A gente sabe que consumo diário ou semanal de álcool é algo muito prejudicial, mesmo em pequenas quantidades. A gente sabe que alimentos ultraprocessados ou junk foods não fazem nem um pouco bem para nossa saúde e consegue até ser pior que uma dieta carnívora ingerir esses dois aqui diariamente, né? E obviamente esses condimentos também, ultraprocessados, maionese, essas coisas, não é muito legal para nossa saúde não e tá ligado com muitas doenças. Aqui um pouco sobre por que o excesso da gordura saturada faz mal. Praticamente ela vai entrar na nossa microbiota. Se ela já estiver danificada, se você já é uma pessoa que come aí muitos ultraprocessados, por exemplo, não come pré e probiótico, provavelmente ela não vai ser uma microbiota muito boa, tá bom? Então isso vai estimular o TLR4 e consequentemente vai fazer um estímulo do nosso famoso NF-κB, que ele vai ser diretamente ligado para ativar as citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Se vocês sabem um pouco sobre inflamação, vocês devem conhecer mais sobre essa rota. A gente também aqui tem outro exemplo um pouquinho mais simplificado sobre o LPS, a gordura saturada e a produção aí de um sistema inflamatório. Isso é no corpo inteiro, não é só no intestino. Outro artigo muito interessante que mostra aí que consumo excessivo de alimentos à base de animal, eles vão subir o teu LDL, eles vão aí atrapalhar o seu sistema de pressão, um deles. Então isso vai levar tudo a questão da aterosclerose, hipertensão, problemas cardíacos. E outra coisa que ele traz também é a questão inflamatória, né, que os produtos de origem animal, eles já vão ter uma quantidade de LPS e além, né, da gordura saturada. Então isso ainda vai ativar o TLR4 e de novo ativar o NF-κB e de novo causando inflamação sistêmica, tá? A gente trata isso muito mais com a questão do excesso, uma dieta não equilibrada, não balanceada por um nutricionista. Quando a gente vai ver as referências que a dieta carnívora traz, a gente vê muito pouco artigo. E mesmo os que falam bem, mesmo os que estão falando bem, o que a gente observa? Um nível de evidência muito fraco, muito baixo. Esse aqui foi o artigo mais interessante que eu já achei. Só que ele leva em conta o quê? Ele leva em conta as pessoas se autorreferindo, contando como é que elas estão se sentindo. Isso não é parâmetro, tá, pessoal? Quantas pessoas vocês conhecem que dormem 3, 4 horas por noite e falam que estão ótimos? Não tem como tu me falar que isso é um padrão saudável, porque não é. Uma hora vai dar pau. Pode estar ótimo agora, porque ela já está acostumada a se sentir mal, tá? Do mesmo jeito, a pessoa nunca se sentiu bem antes, nunca, jamais. Aí quando ela faz alguma coisa diferente, ela acha que está se sentindo bem. Então isso aqui não é uma evidência forte, tá? Então é um artigo fraco. E o outro artigo que eu peguei, simplesmente o cara, ele é carnívoro, defende todos os tipos de dietas cetogênicas, extremista, e mesmo no artigo dele, ele não conseguiu defender de uma forma coesa que a gente pode viver só de produtos de origem animal, tá bom? Então ele mesmo não conseguiu defender o próprio ponto que ele queria trazer. Ele enrolou muito e não falou nada com nada. Agora falando sobre alguns mitos. Dieta carnívora fornece todos os nutrientes que precisamos. Bem, a gente já viu que não. Já mostrei para você. Vitamina C, cálcio, fibras, não tem. A gente pode ter deficiências nutricionais a longo prazo. A gente pode ter problemas gastrointestinais. Isso também, de novo, uma alimentação baseada apenas nisso pode nos levar aí doenças cardiovasculares, a câncer, problemas renais, enfim, entre outros vários aí.
nossa genética favorece o consumo exclusivo de carne. Não, de novo, novamente, questão do gene da nossa vitamina C, questão da caça não ser nossa principal fonte de alimentação, e sim a coleta. Novamente, não tem isso aí, não existe nenhuma evidência falando sobre isso. Me sinto bem depois de começar uma dieta carnívora. Bem, que se a gente for ver, o teu padrão alimentar anterior era péssimo, e uma dieta carnívora pode ser até melhor que o que tu estava tendo. Álcool toda semana, bebedeiras, conseguia muitas vezes comer junk foods toda hora, ultraprocessados toda hora, causando mais e mais e mais inflamação. Lembrando que a gordura saturada é uma das coisas que mais causa inflamação no nosso corpo hoje, que a gente sabe. E alimentos ultraprocessados têm uma quantidade muito grande dessa gordura, além de sacarose, né, o açúcar, que também vai causar uma inflamação pelo excesso da frutose. Ou seja, tá com um padrão alimentar péssimo. Qualquer mudança positiva, minimamente, vai fazer tu se sentir melhor. Emagreci muito fazendo dieta carnívora. Isso é verdade, isso é um dos pontos positivos da dieta carnívora. Os dois pontos que eu posso dizer positivos é o primeiro, manutenção da vitamina B12. A gente encontra muitos onívoros que têm uma B12 baixa, porque ela não consome carne vermelha o suficiente. Isso vai causar alguns sintomas como letargia, cansaço, essas coisas. A pessoa vai numa dieta carnívora e se sente melhor. Claro, você começou a comer a quantidade correta de B12, corrigindo uma das deficiências mais importantes na parte mental. E a questão do emagrecimento, sim, ela é uma dieta que ela consegue ser hipocalórica sem tu se sentir com muita fome, porque tem muita gordura e muita proteína ali. Vai te causar uma saciedade a maior tempo e tu vai conseguir comer menos, tá? Então tu consegue emagrecer com a dieta carnívora, sim, isso é um fato. Mas não, você não vai perder 2 quilos em uma semana. Aqueles 2 quilos em uma semana que você perdeu, eles não são de gordura, eles são de líquido. E o carboidrato, ele retém água no nosso corpo. Por isso que tu vai ver muitas vezes uma pessoa com dieta cetogênica, dieta carnívora, com a pele ruim, porque primeiro, vitamina C é uma dos precursores do colágeno, então a gente precisa dela. Segundo ponto, porque ela vai estar com um aspecto mais de seco, um aspecto mais fino, justamente porque ela não está tendo água acumulada pelo carboidrato, tá? Então ela não vai ter essa retenção líquida aí. Algumas recomendações de leituras aqui que eu quero trazer para vocês, né? Praticamente todas elas falam sobre dietas, a importância de ter boas plantas na sua alimentação, bons grãos nela, tá? E a gente vê também o impacto da dieta DASH, Mediterrâneo, que são as com maior ligação de longevidade. Esses são estudos com milhares e milhares de pessoas, tá? A gente tem validação científica que essas dietas vão fazer tu viver mais, tu vai depender menos de remédios depois. Ah, não, a indústria quer que você fique dependente. Não, porque quando a gente fala o que é pra fazer que é certo, tu não faz, tu faz o contrário. Óbvio que tu vai ficar dependendo de remédio, tá bom? Então ouve um bom profissional, uma pessoa que não tá ganhando pra falar de um certo protocolo pra você. Ela tá simplesmente trazendo conhecimento, como aqui é o meu caso. Uma pessoa que defende dieta carnívora, pra nós, da área da saúde, é a mesma coisa que tu pegar e falar, eu acredito na terra plana. Não tem diferença nenhuma. Eu juro pra vocês, é a mesma coisa que alguém falar, eu acredito em terra plana. Ah, mas eu vi, eu testei e funcionou. Do mesmo jeito que uma pessoa pega um binóculos, olha a terra assim, ó, ah, é reto, então é plana. Vocês entendem que é o mesmo nível de argumento que a gente tá conversando aqui. É a mesma situação. Ambos são questões negacionistas. Não é uma dieta inteligente, nem um pouco. Eu só pude explicar uma pequena parte do porquê ela não é uma boa ideia. Imagina se eu tivesse feito uma aula aí de 2-3 horas, que é possível para falar só mal da dieta carnívora, pessoal. Então espero de verdade que isso consiga ser útil para vocês. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.